Aos nossos guardiães da vida e a todas as pessoas que têm interesse ou que estão envolvidas com a doença de Alzheimer, nós vamos falar sobre a dificuldade do banho. A dificuldade do banho no paciente com Alzheimer é muito maior do que vocês possam imaginar. Eu não tenho estatística oficial para trazer para vocês, mas a experiência prática nos mostrou que aí uma metade dos pacientes acometidos pela doença de Alzheimer tem dificuldade para tomar banho. Eles se recusam a tomar banho. Então, o que fazer? Normalmente, os familiares, os cuidadores que estão ali bem próximo do paciente, eles usam de duas estratégias. Primeiro é a justificativa, né? Eles começam fazendo uma longa justificativa na tentativa de convencer o paciente a tomar banho. Essas justificativas longas, essas explicações demoradas, não funcionam para o paciente do Alzheimer, nem em relação ao banho, nem em relação a outra situação dificultosa. Se você faz uma justificativa muito longa, quando você chegar no final da justificativa, ele já esqueceu e não se lembra mais do que você falou no começo. Isso vai gerar uma confusão ainda maior na sua cabeça, deixando ele mais confuso, mais agitado, e não vale a pena. Quando as justificativas longas não funcionam, o que acontece? Os cuidadores, familiares começam a fazer uma cobrança mais incisiva. Olha, de hoje não passa, agora é a hora do banho. De hoje não vai passar, você não vai ficar sem tomar banho. Essa cobrança também muito incisiva não funciona. Vai deixar o paciente com raiva, mais agitado, né? O paciente com Alzheimer, ele não gosta de se sentir que ele está perdendo a autoridade. Ele não gosta de ser mandado, de ser exigido. Normalmente, quando ele é muito mandado, quando ele é muito exigido, ele começa a desenvolver uma certa aversão àquela pessoa que cobra. A cobrança não lhe soa bem. Tá? E ele começa a ficar com raiva daquele seu cuidador, da sua cuidadora, que está ali ao seu lado e que faz cobrança toda hora. Ele pode chamar o nome da pessoa o dia todo, ele depende muito daquela pessoa, ele não consegue ficar longe daquela pessoa. Mas a hora que você for cobrar dele, ele vai ficar com raiva, ele vai ficar bravo, ele vai estender essa discussão, e essa discussão muito longa faz mal para ele, faz mal para você e não resolve o problema. Diante dessas dificuldades, o que fazer? Primeiro, você deve preparar muito bem o banheiro. Antes de você exigir que ele vá tomar banho, antes de você pedir para ele tomar banho, prepare o banheiro. Coloque lá o shampoo, o sabonete, a toalha, a roupa limpa, tudo muito bem organizado, com uma disposição fácil dele encontrar. Outra coisa também, sempre coloque lá um banquinho, uma cadeira de banho. Eles têm muita dificuldade para ficar em pé longos períodos. Sabe? Então, o banho deve ser sentado até para evitar uma queda e para o conforto da pessoa. Uma outra coisa interessante, eles passam a ter medo do chuveiro, né? Aquele chuveiro com bastante água caindo sobre a sua cabeça, lhe dá um certo medo, um certo temor. Então, o ideal é a duchinha. Coloque lá aquela ducha com uma mangueira bem flexível, bem comprida, de fácil manuseio, para ele usar mais a duchinha do que propriamente o chuveiro caindo água sobre a sua cabeça. Coloque a roupa limpa de uma maneira que é fácil, acessível a ele. É extremamente comum o paciente se banhar e vestir a mesma roupa. Então, o que você deve fazer? Deixe o cesto de roupa suja aberto, tire a tampa do cesto de roupa suja. Coloque sobre o cesto de roupa suja, na parede, um cartaz. Tire a roupa suja e coloque aqui. Se ele reclamar que você está tratando ele como criança, não, fala, isso eu estou colocando para mim também, que eu também esqueço. Prepare bem o banheiro, deixe o banheiro bem preparadinho e depois sente-se com ele. Sente-se e conversa, um papo amistoso, um papo agradável. Evoque o passado dele, pergunte aqueles assuntos que ele gosta, ou ele ou ela gosta de repetir, gosta de contar. Aquelas histórias que você já ouviu centenas de vezes, mas que lhe dá prazer e ele relaxa quando ele conta essa história. Deixe ele bem relaxado, depois que ele estiver bem relaxado, bem à vontade, pegue ele pela mão, ele ou ela,
e vá até o banheiro. Lá dentro do banheiro, diga: agora nós vamos tomar banho. Né? Um comando bem curto. Né? Quando você faz isso, a possibilidade do seu ente querido recusar o banho é bem menor. Né? Ele vai saber que ele vai tomar banho quando ele já está dentro do banheiro. Ele não tem muito tempo para recusar. Aí começa outros problemas, né? Na maioria das vezes ele não aceita a sua presença dentro do banheiro, né? Aí ele pede que vou tomar banho, mas você vai sair. Saia do banheiro, respeite a opinião dele. Mas aí vem uma outra situação. Ele abre o chuveiro, faz barulho lá dentro, abre a torneira da pia, né? Molha o cabelo e sai do banheiro do mesmo modo que ele entrou. Ele não tomou banho, ele fez de conta que tomou banho, mas não tomou. Aí qual que é a reação dos cuidadores? É de bater de frente. Não, você tem que voltar para o banheiro, você não tomou banho, você saiu do mesmo jeito. Não faça isso, repita toda essa operação. Sente com ele, porque se você distrair ele, a segunda tentativa vai ser mais assertiva. Se você insistir, ele vai ficar agitado, vai ficar confuso. E o paciente com Alzheimer, quando ele fica agitado, quando ele fica confuso, quando ele entra num ambiente de teimosia, ele não esquece fácil, ele persiste naquela teimosia, ele persiste com seus argumentos. E isso não dá certo, não é uma situação legal. Relaxe e repita a operação novamente. Tem algumas estratégias, né, que nós também temos que passar para vocês. Por exemplo, o paciente com Alzheimer, você deve obedecer uma rotina, ele deve ter uma rotina. Ele funciona bem dentro de uma rotina, mas nem sempre a rotina é possível. E eu vou explicar por quê. Por exemplo, o seu ente querido sempre tomou banho, a rotina dele era um banho noturno, né? Mas, de uns tempos para cá, à noite, né, é o horário que ele está mais agitado, mais confuso, é o horário que ele não está legal. Fazer o banho nesse horário, quando o paciente não está bem, quando o paciente está confuso, ele está agitado, a possibilidade de insucesso é muito maior, sabe? Se você não vai conseguir convencer ele de tomar banho nesse horário que ele não está legal. Então você tem que mudar a rotina, você tem que escolher um horário do dia que ele está mais calmo, mais tranquilo, para que você possa dar o banho com mais tranquilidade, e ele vai aceitar melhor. No momento de agitação, a recusa é 100%. E também existe aquilo de você fazer, né, de uma maneira gradual. Se você começar abruptamente, né, é um erro, muitas vezes a pessoa não consegue dar banho e contrata um profissional para fazer o banho do paciente. A possibilidade de recusa é muito grande. Então o ideal é o seguinte: na família, né, nas pessoas próximas, normalmente o paciente tem um membro lá da família, seja um filho, uma filha, um genro, uma nora, que ele não discute tanto, que ele não bate de frente, né, é aquela pessoa que ele respeita mais. Então, não é errado você chamar essa pessoa para que essa pessoa convide ele, que faça com que ele tome o banho. Mas essa pessoa não pode chegar abruptamente e falar: eu vou te dar banho, agora é a hora do seu banho. Ele tem que saber dessa técnica, preparar o banheiro, escolher o melhor horário, né? Deixar o paciente bastante calmo, bastante tranquilo, para depois falar do banho e levar ele até o banheiro e, quando lá chegar, anunciar que ele vai tomar o banho. Como nós falamos, muitas vezes a coisa tem que ser de maneira gradativa. Nós não podemos chegar assim de cara, chegar de supetão e falar do banho. Nós podemos começar por partes, né? E isso funciona. Como? Lavando seus pés inicialmente, né? Você olha, fala: sua unha está suja, o seu pé não está legal, eu vou preparar o seu pé, vou cortar a unha. Aí você prepara uma bacia com água morna, uma água bem gostosa, bem aconchegante, deixa o pé dele um pouquinho de molho e faça a higiene dos pés e das pernas. É uma maneira muito antiga, né? Lavar os pés em bacia,
mas é uma situação que você começa a promover a higiene de uma maneira bem gradativa e ele vai se sentindo confiança nesse procedimento dessa maneira. Uma outra coisa é lavar a cabeça. Em vez de você fazer um banho completo, você lavar a cabeça dele esporadicamente. Quando é homem e você auxilia ele a cortar a barba, quando você for cortar a barba, você pode lavar a cabeça sem ele tomar banho. Eu tive uma paciente recentemente que ela cortava a barba do seu pai de 3 em 3 dias. E quando ela cortava a barba, ela se preparou para lavar a cabeça do seu pai, né? Porque muitas vezes o cabelo, se você não lavar a cabeça, não lavar o cabelo se torna oleoso, vai juntando sujeira, né? E isso muitas vezes você nota na fronha do travesseiro que a higiene está precária, né? E que fez essa paciente? Ela comprou uma baciazinha pequena, né? E comprou um pequeno regador. Ela aquecia a água, colocava no regador, cortava a barba do pai. Depois que ela cortava a barba, ela falou: eu sujei aqui o teu cabelo, vou dar uma limpada, vou dar uma lavada. Ela colocava essa bacia sobre um determinado lugar que ficava acessível à cabeça dele, encostava a cabeça dele, passava shampoo e com o regador ela ia enxaguando, lavando a cabeça do seu pai. A aceitação foi muito boa. Uma outra situação, o paciente com Alzheimer, o paciente idoso de uma maneira geral, ele é bastante vergonhoso. Não é fácil ele se despir em frente a uma outra pessoa. Mesmo que essa outra pessoa seja a sua companheira, o seu companheiro, o seu filho, a sua filha. Eles têm bastante vergonha de se despir. Então, o que fazer? Não é errado, apesar que a higiene não fica completa, ela fica um pouco mais precária, você iniciar a ajuda no banho, ele vestido das suas partes íntimas. Por exemplo, se ele for um homem, peça que ele vista um short, né, desses tecidos sintéticos, né? Se ela é mulher, de calcinha, de sutiã, sabe? E você começa a auxiliá-lo no banho, ele ainda não totalmente nu, pelo menos as partes íntimas cobertas, né? Isso vai fazer que ele quebre um pouco esse medo, essa barreira, essa vergonha de não se despir em frente das pessoas. Com o tempo, com o passar do tempo, você vai conseguir que ele tire o calção, que ela tire a calcinha e que a higiene seja mais perfeita, mais a contento. São processos gradativos, são maneiras de você ganhar a confiança, de você não exigir tanto, não bater de frente. Como nós sempre falamos, né? Na doença de Alzheimer tem 2 linhas que não funcionam. É a perpendicular, é aquela que você bate de frente. E a paralela, aquelas que nunca se tocam, né? Mas o paciente tem uma linha e você tem outra, e cada um segue a sua e não resolve o problema. A linha mais correta na doença de Alzheimer é a tangente, né? Você toca, né? Mas você toca de uma maneira superficial, mas você toca no paciente sem agredi-lo e você consegue resolver aquele problema específico, né? Então, a principal coisa que eu digo, não bata de frente, né? Não faça longa justificativa. Comece tudo gradativo. Não deu certo essa estratégia, mude, crie outra, mas sem bater de frente, sem longas justificativas. Cuidar de um paciente com Alzheimer exige paciência e criatividade. Você tem que ter um estoque muito grande de jeitinhos, né? Não deu certo esse jeitinho, vamos mudar para outro jeitinho, mas vamos resolver o problema, a situação do nosso ente querido acometido pela doença de Alzheimer. Espero ter colaborado com vocês. Espero que essas informações, essas estratégias possam lhe ajudar a cuidar melhor do seu ente querido acometido pela doença de Alzheimer. Se você já passou por uma situação semelhante a essa, se o seu ente querido tinha dificuldade em tomar banho e você contornou a situação, por favor, compartilhe com as outras pessoas. Muitas pessoas precisam da sua ajuda, do seu apoio. Muito obrigado.